Bom, nesses últimos dias essa palavra tem falado bastante comigo, né? E eu quis, né? Desejei trazer, né? Compartilhar com vocês aqui a respeito dessa palavra. A gente sabe que toda a palavra ela é proveitosa para redarguir, né? Exortar, redarguir, edificar, admoestar, né? E através da palavra, né? Através das escrituras nós compreendemos, né, o querer, a mente, a vontade de Deus, né? E esse versículo, né, que ultimamente tem falado bastante comigo, vai falar, né, fala da nossa responsabilidade, né, no que diz respeito à nossa vida prática cristã, né? O versículo em si é o 15, mas eu vou... É 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, mas eu vou ler, né, do 14 até o 19 para contextualizar e a gente compreender maior do que o nosso Senhor, o nosso Deus e Pai está, através do apóstolo Pedro aqui, querendo nos dizer, né? Então, mais uma vez, né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 14 ao 19, vai dizer assim, né? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Verso 16. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E maravilhosa essa palavra, né? Nos fala da responsabilidade que temos agora, né? Que fomos resgatados, feitos filhos, né? Eu quero aqui lembrar que todos aqueles que creram no Senhor Jesus e reconheceram como Senhor e Salvador da sua vida, se torna filhos de Deus, né? É salvo, tem a vida eterna, se tornando assim filhos de Deus. E a responsabilidade de um filho é ser obediente. Por isso ele vai dizer aqui no verso 14, né? Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, né? Que ignorância era essa? A do incrédulo, a da incredulidade, né? Não conhecia a Deus, né? Estava morto, né? Nos seus pecados e delitos,
Então, vivia conforme os seus desejos, né? Os desejos pecaminosos provenientes da carne, né? Corrompida pelo pecado, né? Adquirida lá em Adão. Então, a gente compreende aqui, né, que somos salvos para servir, para ser santo, como aquele que nos resgatou, que nos chamou, né, sede santo, porque eu sou santo. Então, observando, né, com muita tristeza, o testemunho cristão hoje, né, infelizmente arruinado. O testemunho cristão hoje está arruinado, né? Aquilo que foi colocado em nossas mãos, né, que foi dar testemunho, ser embaixador do Senhor Jesus, tanto individualmente quanto como igreja, fracassamos nesse testemunho e hoje, infelizmente, a igreja está dividida, né? Se prega vários evangelhos, se ensina várias doutrinas, e essas verdades da palavra de Deus, ela está esquecida. Ela está esquecida e muitos irmãos verdadeiros têm perdido de vista, né, o Senhor Jesus, o Santo, para que possa andar conforme a vocação em que foi chamado. Hoje, irmãos, para a gente ter ideia, né, quando a gente olha para as Escrituras e fala do Evangelho, da pregação do Evangelho, quando a gente olha para a Escritura e vê como é a pregação do Evangelho segundo a palavra de Deus, infelizmente, praticamente não vemos mais este tipo de pregação bíblica, né? Porque se a gente observar a palavra de Deus, ela tem como principal assunto o Senhor Jesus, de Gênesis a Apocalipse. O principal assunto da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, é Jesus, e o principal objetivo de Jesus é salvação. E pouco se vê falar de salvação hoje. Pouco se vê pregar salvação hoje. Mas a gente encontra na palavra de Deus a pregação da salvação, que é a pregação do Evangelho segundo a sã doutrina. Pregue a palavra antes a tempo e fora de tempo, com toda a longanimidade e doutrina. É isso que o apóstolo fala lá na carta a Timóteo. E a palavra é a verdade. A pregação tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Então, a pregação do Evangelho é salvação. Cristo morreu e ressuscitou para salvar. Creia no Senhor Jesus e seja salvo. A gente pode ir lá em Atos, rapidinho, né? Atos, logo após a descida do Espírito Santo e a formação da igreja, Pedro prega ali em um contexto judaico, mas a gente já vê o chamado, qual é? Em Atos 2, 37, já dá pra gente
compreender. Ouvindo eles isto, compurgiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo para perdão dos pecados. E a gente pode ir também em Atos 4, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Vai dizer: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A gente pode voltar um pouquinho, né, para falar dos versos que certamente você já ouviu falar, muito conhecido. João 3,16, né? Aí eu vou ler o 3, 16, 17, 18, para você ter uma noção do que é preciso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê. Aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê já está ou permanece condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A gente pode ir também, né? Tem muitos versículos, né? Nos ensinando a pregar o Evangelho, nos ensinando como deve ser pregado o Evangelho, o principal objetivo da pregação do Evangelho. Só estou citando alguns. A gente vai também aqui em Atos 16, né? 31, né? Vamos do 30, né, para dar contexto. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Uma pergunta, né? Aqui Paulo e Silas, né, estavam presos. Então as cadeias caíram, né? Houve um tremor tremendo, né? Proveniente de Deus. Então as cadeias caíram, então abriu-se tudo e o carcereiro se viu, né, em uma situação desesperadora, porque certamente, né, o Império Romano iria matar ele se tivesse fugido algum dos presos ao qual ele estava, né, vigiando, mantendo-os ali. Mas Paulo, quando viu que ele iria fazer o ato, clamou: não façais tal coisa, estamos todos aqui, né? E certamente ele já estava ouvindo o Evangelho por Paulo e Silas, que estava preso ali, cantando, né, e orando. E ele vai e faz a pergunta: o que é necessário que eu faça para me salvar? Então Paulo, né, e eles disseram, né, certamente Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo,
Olha que resposta. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Este é o Evangelho, meus irmãos. Puro e simples, contundente. Creia no Senhor Jesus, será salvo. Reconheça como Senhor e Salvador na sua vida. Pelo que Ele fez na cruz do Calvário, Ele entregou a sua própria vida, Ele derramou o seu próprio sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, seja substituído por esta obra maravilhosa. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, a vida, né? Vamos parafrasear aqui, né? Romanos, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Né? E aí a gente volta, né, a observar, né, a deturpação da palavra hoje, da pregação do Evangelho hoje. Ficamos tristes, né, por ver que essa verdade está sendo negligenciada, está sendo esquecida, deixada de lado por interesses humanos, por homens avarentos, né, que está pensando no seu próprio eu, nos seus próprios deleites, no seu próprio umbigo, né? E infelizmente, irmãos, a palavra nos alerta que isso, né, está acontecendo. Eles têm as suas parcelas de culpa, mas isso está acontecendo porque nós, os próprios cristãos, né, nos desviando da verdade, estamos fazendo os doutores conforme a nossa própria concupiscência. Isso está em Timóteo, 1 Timóteo, irmãos, no capítulo 4, né, no seu verso 1 em diante. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, né, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E 2 Timóteo, né, no seu capítulo 4, né, eu li lá 1 Timóteo, também fala um pouquinho, né, desses homens, e agora fala, né, daqueles que promovem esses homens, né? Consulta-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra enches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a boa obra de um evangelista, cumpre com o teu ministério. Então, mais uma vez enfatizando, né? Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Por que eles farão isso? Porque eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Não sofrerão a sã doutrina. Então, infelizmente, a maioria dos nossos cristãos, né, dos cristãos hoje, nossos irmãos, não quer ouvir a sã doutrina. Não tem interesse na verdade. Né? Ele quer ouvir aquilo que te agrada. Ele quer ouvir aquilo que, né, te satisfaz, que amacia o seu ego, né? Para dar exemplo, né, a doutrina da prosperidade, né,
concupiscência, desejo. O homem quer ser próspero, quer ganhar dinheiro, né? Então, o pregador ou a denominação que prega prosperidade anda cheia, né? Anda cheia de gente que quer barganhar com Deus, né? Que quer dar 100 para ganhar 300. Anda cheia, infelizmente. E no meio dessa multidão toda tem muito cristão verdadeiro, porque perdeu de vista o Senhor, o Santo, para andar em santidade, em conformidade com aquilo que Ele quer na sua palavra, né? E outro exemplo, né? O que está muito em voga hoje aí, né? Os pregadores, né? Os coaches, né? Os pregadores da famosa mensagem motivacional, né? Eita, esses estão em alta, mensagem motivacional, né? Porque não expõe quem as pessoas são, né? O que elas precisam, né? Que é crer no Senhor Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, em primeiro lugar, e ser santo como o Senhor é santo. Não, mensagem motivacional e pega a Bíblia, transforma toda em uma mensagem, né, motivacional, pega os versículos, fala muito bem, ora muito bem, né, tem uma boa oratória, uma boa dicção e envolve a pessoa naquele sentimento, você é bom, né? Isso que você está fazendo aí para Deus aí, Deus é amor, né? Você não tem culpa de nada, né? Não tem responsabilidade de nada, né? É a mensagem deles, né? Só amaciando o ego, né? Só amaciando o ego. E quem não quer? Infelizmente muitos querem, muitos não querem ter responsabilidade de andar em santidade. O pai, né, trazendo, né, para a primeira fala que de 1 Pedro, né, no verso 14, que nós nos tornamos filhos, e eu falei lá na primeira parte, né, que a responsabilidade do filho é ser obediente. E o pai quer sim, né? Trazendo para o pai humano, quer sim a felicidade do filho. É aquele pai que se preocupa em criar o filho com princípios, com caráter. Ele quer a felicidade do filho, né? Mas ele dá disciplina, ele dá limites. Ele quer que o filho aprenda a ser uma boa pessoa, um bom homem, né? Que tenha valores. Tenha valores, assim é o nosso Deus. Então, nosso Deus é o nosso exemplo, Ele é santo. Então, um pai que está na sua postura de pai, né? Que dá bons exemplos, que procura andar, né? Como um verdadeiro homem de Deus, ele vai exigir do filho que ande como ele está andando, né? Uma palavra diz, né, em Provérbios, criai os seus filhos no caminho onde se deve andar. Mas primeiro eu tenho que estar nesse caminho, eu tenho que ser o exemplo para ele, né? E assim ensinar a ele o caminho onde deve andar. E se ele desvia do caminho, eu tenho que corrigi-lo. Assim como Deus pede que nós criamos, né, nossos filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. E Deus, Ele nos cria na sua doutrina e a sua demonstração. E Ele vai falar em Hebreus. Pode ver aqui também em Hebreus 12, né, para não ficar na minha palavra, mas sim na palavra de Deus, que é viva, eficaz e poderosa. Hebreus 12, né, Hebreus capítulo 12, no verso 4. Ainda não resistis até ao sangue,
combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportai a correção, Deus vos trata como filho, porque é filho. E não há filho quem o pai não corrija. Não há filho que o pai não corrija. Então o pai corrige o filho porque ele quer o melhor para o filho. Então essa teologia, essa pregação, né, que existe aí, está muito em voga, né, da motivacional, não existe, irmão. É uma mentira. Não existe esse Deus apresentado por esses pregadores aí. Nas Escrituras não existe esse Deus. Deus é um Deus que exige que nós andemos em santidade, porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Nós fomos criados, né? Nós fomos salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Vamos lá em Efésios 2, para a gente terminar. Efésios 2. No seu capítulo, no seu versículo 8, Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus, né, preparou as boas obras para que andássemos nela, não para que andássemos por aí, cumprindo os desejos da nossa carne. Não, a carne tem que estar no seu lugar de morte. Né? Como é que diz lá em Gálatas? Se já fomos crucificados com Cristo, né? Em Gálatas, para a gente contextualizar, Gálatas 2, né? Se já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a vida que eu vivo agora é a do Filho de Deus. Então, eu tenho que andar naquelas boas obras que Deus preparou para que eu ande nelas. É assim que eu vou estar agradando meu Pai. É assim que eu vou estar agradando meu Pai. Entendendo que eu agora sou nova criatura, sou filho de Deus e tenho a responsabilidade de andar em obediência. E andar em obediência, andar em espírito. Então, andeis em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. E aí sim eu vou andar nas obras, nas boas obras que Deus de antemão preparou para que eu ande nela. Bem, meus irmãos, foi essa mensagem que eu quis passar para vocês, porque tem muito evangelho deturpado por aí, tem muita mensagem deturpada por aí que não traz à luz essa escritura ao entendimento do cristão, para que ele possa andar segundo o querer e a vontade de Deus. Deus não é nosso servo, irmão. É muito importante entender isso. Nós somos servos de Deus. Deus não é o gênio da lâmpada, irmão, que você pega, esfrega e faz o desejo, e ele tem que atender os seus caprichos, os seus desejos. A palavra diz que a gente pode orar, pedir a Deus por tudo, mas Ele concede segundo a vontade dEle, porque a vontade dEle sempre é perfeita e agradável. Nós que temos que andar segundo a vontade dEle, porque é perfeita e agradável. Não Ele fazer a nossa vontade, não Ele ficar à disposição dos nossos caprichos, que é o que muitos cristãos, infelizmente,
tem a ideia de que Deus está ali para atender os seus caprichos, aquilo que ele sonha, aquilo que ele quer realizar. Ele nem chegou para perguntar a Deus a vontade de Deus, se Deus quer que isso aconteça na vida dele, se vai ser bom para a vida espiritual dele, para o caminhar dele, a comunhão dele com Deus. Não, ele quer, e Deus tem que fazer. Não é assim, irmãos. Deus é nosso Senhor, Deus é nosso Pai, Senhor Jesus, Jesus Cristo é o nosso Senhor, e nós temos responsabilidade de obedecer ao nosso Senhor, ao nosso Deus e Pai, de andar em santidade, porque Ele é santo. Não Ele nos servir, nós servimos a Ele. Amém? Até mais.